isso aí, tá? Guarda bem certinho esse versículo que a gente vai utilizar ele já já. Poucas vezes a gente fala de raiz, não é? E o mais interessante disso tudo é que ninguém vê a raiz, né? A gente sabe que tem raiz, mas a gente não a vê. Mas ela é uma base muito importante para a árvore. Sem a raiz, a árvore tem dificuldade de se alimentar, né? Você sabe que algumas características da raiz é justamente para que ela fixe a planta no solo e também para que ela venha ter nutrientes e também possa pegar lá do subsolo água. Você sabia que existem plantas que sobrevivem no deserto? Sabia? No deserto não tem água, não é verdade? No deserto não tem água. Mas existem algumas plantas, algumas árvores até, que elas conseguem perfurar as camadas mais internas da plataforma da terra e lá no subsolo do deserto elas conseguem pegar água. E essas árvores, elas por começarem a florir ali, elas fazem aquele local se transformar num oásis. Você já ouviu falar em oásis? Oásis é um lugar no deserto que tem árvore. Que essas árvores fazem com que a vida aconteça no deserto. Geralmente o oásis é pequeno, ele não é grande. Mas a importância desses locais é sobremodo, porque alguns viajantes que caminham no deserto não conseguiriam sobreviver se não tivesse aquele espaço ali projetado. Aquele espaço é uma espécie de momento de parada para se abastecer, para seguir a viagem. Tem momentos que as pessoas passam até 2 dias aqui naqueles oásis, pegando água, pegando sombra, se alimentando para continuar a jornada. O oásis é muito importante para quem está no deserto. E o oásis só é possível por conta de algumas árvores que têm raízes profundas. Mas as pessoas pouco ligam para a raiz. Você está vendo, e eu sei que está vendo isso, porque eu tenho acompanhado, nós temos visto que infelizmente muitos lugares, muitas igrejas, elas deixaram de valorizar a raiz. Elas valorizam outras coisas, mas não valorizam a raiz. Nós estamos vivendo um cristianismo que se transformou no mercado. As pessoas pegaram Jesus e transformaram Jesus como uma espécie de um produto. Estão negociando Jesus. Jesus virou um grande garçom em alguns lugares com uma bandeja que está com o menu ali aberto para servir as pessoas. Olha, eu tenho aqui isso, aquilo. As pessoas fizeram do evangelho uma espécie de supermercado. Acho que eu me explico melhor isso. Fizeram do evangelho uma espécie de um grande galpão onde tem tudo lá. Meu carro está lá, minha casa está lá. As pessoas se aproximam de Jesus hoje na atualidade para obterem de Deus alguma coisa material, porque querem uma bênção, porque querem saúde, porque querem a sua casa melhor, porque querem que o seu lar seja reformado, querem uma casa própria. As pessoas têm se aproximado de Jesus como uma troca. E tem alguns que conseguem, eu lembro, aqui mesmo nessa igreja, de uma pessoa que me procurou e disse: pastor, eu preciso de um carro. Preciso que Deus me dê um carro, porque o carro vai ajudar na obra, eu vou levar pessoas para o encontro, eu vou caminhar, eu vou pegar convidados, o carro vai me ajudar muito, pastor. E é claro que o carro também vai ser uma ferramenta para me passear com a minha família, vai ser uma bênção. Eu quero um carro, eu estou pedindo um carro para Deus. E eu disse: amém. Deus é dono do ouro e da prata. Deus realmente, Ele estabeleceu princípios de prosperidade sobre a nossa vida. Se você ler lá em Deuteronômio 28, você vai ver que há princípios de prosperidade sobre a vida de todas as pessoas. Quais são esses princípios? A lei da plantação. O que você planta, você vai colher. Mas isso não é tudo na nossa caminhada. A nossa paixão, ela tem que ser Jesus, não pelo aquilo que Ele possa me oferecer, mas pelo que Ele é, pela pessoa de Jesus, pelo que Ele representa, pelo relacionamento com Ele, pela minha vivência eterna com Ele, pelas conversas.
lá no meu cantinho, pela minha companhia com Ele, sabe, esse entrosamento de pai e filho. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, tudo que Ele quer do homem é oferecer Ele mesmo de presente. Quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, outras coisas vêm em caminho. Quando alguém conhece a Jesus, olha que interessante, quando alguém conhece a Jesus, e antes de conhecê-lo tinha uma vida sórdida, de bar, de festa, de orgia, tudo que vinha na mão era logo jogado fora. Quando essa pessoa conhece Jesus, automaticamente, se ela deixar, estava escrito lá no caderninho do pastor Evandro, se relacionar com ela, santidade, primeira coisa, ela vai prosperar. Porque aquele dinheiro que ela jogava fora nos bares, nas drogas, na prostituição, agora esse dinheiro está servindo a um fim saudável sobre a vida dela. Então, a caminhada cristã, ela mesma vai operando prosperidade. A caminhada cristã, quando você se torna dizimista, você repreende logo de cara devoradores, espíritos que devoram as finanças. Quando você se torna um iniciador, você faz com que o sobrenatural aconteça na tua vida. Quando você se torna um ofertante, a tua oferta multiplica teus celeiros. Então, existe um princípio estabelecido que vai guiar a tua prosperidade. Você não precisa se relacionar com Jesus por essas coisas, porque elas vão acompanhar aqueles que estão com Ele. Mas isso não deve ser o teu foco. Hoje, nós estamos vendo pastores, infelizmente eu digo isso para você, muito pesado. Pastores que não são mais homens do altar, se transformaram em empresários pastorais. Porque estão oferecendo a palavra de Deus como um produto. Eu não sei se você está aqui me entendendo o que eu quero dizer. Jesus nunca foi um produto. Quando você olha o cristianismo de raiz, o cristianismo inicial, você vê pessoas se relacionando com Deus. Essa criançada aí, para de se mexer, que eu quero a atenção do povo. Quando você vê Jesus se aproximando das pessoas, você vê que ele começa a dizer assim: ei, eu não tenho nada material para oferecer para vocês. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Todo mundo tem seu lar, todo mundo tem os seus convites, mas eu não tenho nem onde morar. A minha caminhada nessa terra é diferente. Eu vim por baixo para pegar os meus e incentivá-los à adoração a Deus, custe o que custar. Ainda digo mais, eu estou indo para lá, para Jerusalém, não é para ser honrado. Eu estou indo para Jerusalém, não é para ser aplaudido. Eu estou indo para Jerusalém para morrer. Quem quer vir comigo? Quem quer me seguir? Pegue a sua cruz e me siga. E hoje nós estamos vendo que o preço desse comercialização de fé é um preço muito alto, onde nós estamos vivendo um cristianismo frágil. Muitas pessoas, quando elas têm o primeiro embate, elas dizem logo assim: vou parar, vou desistir, não dá mais para mim. Eu pensei que ia ser diferente. Quando ela tem algum entrave na caminhada, alguma situação, sabe, um irmão olhou para ela de qualquer modo, o irmão teve uma fragilidade, alguma coisa aconteceu na caminhada, a primeira coisa que ela pensa: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou para outro lugar. E aí a gente percebe que, na verdade, o que falta a esta pessoa é uma raiz sólida, consistente e firme, de base para ela. Então, o que eu quero falar hoje aqui é ensinar você que Jesus tem muita coisa para te oferecer. Algo muito poderoso é andar com Jesus. Jesus nos promete estarmos em paz no dia da dificuldade. Ele não promete que a dificuldade não vai aparecer para a gente. Ele não promete que nós não teremos o dia mau. Ele não promete que um dia a gente iria adoecer. Ele não faz isso. Ele diz que estaria conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou difíceis, Ele estaria conosco. Mas para que isso aconteça com uma verdade inaugurada dentro da gente, nós precisamos aprender. Eu acredito que muito do que está acontecendo lá fora é porque o povo não lê Bíblia. As pessoas, por não lerem a Bíblia, elas estão indo por qualquer vento de doutrina, estão sendo enganadas, lesadas na sua fé. E a gente vê que hoje o Evangelho se transformou num grande mercado e a igreja se transformou numa grande clientela. O que Deus quer para nós é relacionamento com Ele, em fidelidade, em honra, em verdade, caminhando com Ele, custe o que custar. Você está preparado? O poder da raiz.
A Bíblia utiliza muitas figuras de linguagem, comparações, metáforas, para expressar os princípios espirituais. Um exemplo é a comparação entre o justo e a árvore. Quer ver como isso é verdade? Lá no Salmo 1, de 3 a 4, diz assim: pois será como árvore, o justo está falando, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como palha que o vento leva para qualquer direção. Olha a comparação aqui no Salmo 1. Está comparando o justo como uma árvore plantada no lugar certo. Que lugar é esse, pastor? A plataforma de Deus. Plantada junto às águas do ribeiro. Isso quer dizer que a plantação é espiritual. Eu tenho base em Deus. Eu estou plantado na palavra. Eu estou plantado na fé. Eu estou plantado na intimidade com Ele. Amém? Hoje Deus quer nos sacudir para que a gente veja onde está a nossa raiz. Sabe quando alguém faz pecinho, biquinho, que não gostou, é porque a raiz é fraca. A raiz ainda não está forte. A igreja do Senhor Jesus precisa crescer. Não pode ser mais menino. Paulo dizia, quando eu era menino, pensava e agia como menino. Agora eu não sou mais, agora eu sou um homem. Ele não está falando da questão de crescimento natural. Ele está falando da base de crescimento espiritual. Eu não sou mais qualquer um. Você sabia que o apóstolo Paulo levou 10 anos para que ele começasse a pregar? Às vezes a gente pensa que tudo aconteceu muito rápido na trajetória de Paulo. Ele foi lá no caminho de Damasco, ele teve a visão de Deus, Deus derruba ele, daquele cavalo, ele fica cego por 3 dias, e logo depois a gente pensa, pronto, o ministério do Paulo acontece. Não, ele volta lá para Tarso, fica perambulando, sabe por quê? Porque no primeiro momento a raiz dele ainda era frágil. Deus não podia pegar aquele homem para fazer o que fez com uma raiz frágil, porque no primeiro momento ele iria capar o gato. Cadê o Paulo? Mas Jesus, eu não sabia que era assim, tanto perigo. Eu não sabia que eu tinha que ser preso, chicotada, eu não sabia que eu ia passar por isso. Não, está fora. Não quero isso não, eu quero ser abençoado. Paulo foi traído, Paulo foi machucado, Paulo foi lesado, Paulo morreu pelo cristianismo. Mas ele não poderia logo de cara acontecer, porque a raiz dele ainda era igual o salário lá do seu Raimundo. Quem está me entendendo? Estava aquela madeira de acapu para enterrar nos lugares alagados. Porque aquela madeira era a única que não apodrecia junto das águas. Ela era uma madeira que ela era resistente às águas. O cedro também é igual. Ele é uma madeira de lei, é uma madeira resistente, muito resistente. Agora o que é interessante, o cedro é uma árvore, é uma das árvores mais importantes, é símbolo de força e de eternidade. Nos 3 primeiros anos da vida de um cedro, dessa plantinha, olha que interessante, ela alcança apenas 5 centímetros de altura. Nos 3 primeiros anos do cedro, ele alcança 5 centímetros. 5 centímetros é mais ou menos isso. Quantos centímetros de altura? 5. Nos primeiros 3 anos. Ela cresce muito? Não. No início, ela cresce somente 5 centímetros. Mas olha o que vem agora. Mas ela possui uma raiz de 1 metro. Caramba! Quer dizer que ela nos 3 primeiros anos, para cima ela só cresce 3, mas para baixo ela cresce 1 metro. Por quê, pastor? Porque a base é mais interessante e importante do que o que vem para cima. Guarda isso no teu coração. Deus quer que a gente cresça naquilo onde as pessoas não estão vendo. As pessoas hoje, elas querem crescer naquilo que o homem vê. Muitas vezes você vê pessoas só é capa. Até caiu as coisas aí. Você vê muitas vezes que tem muita pessoa que é só capa, calmaios,
A pose dela é pose de super-homem, né? Eu sou santão, eu sou o cara, tenho muitos discípulos, muitas células, sou isso, sou aquilo. Não tem gente assim? Mas depois você descobre que aquilo não condiz com o que ela deveria ter, que era uma raiz forte, firme, ativada. Quem está aqui? Dorme não, pastor Marcos, estou te vendo aí. Dá uma saída para ele. Fala aí, pastor assim. Faça isso mais, pastor. Não dá saída para esse homem, senão eu acho que ele está agarrado com as terras dele. Aí já era. A plantinha, em 3 anos, cresce aos olhos daquele que está vendo 3 centímetros, 5 centímetros. Mais para baixo ela cresce 1 metro. Olha que interessante, 1 metro essa planta cresce. É por isso que a força dessa árvore lá na frente vai fazer toda a diferença. O que é mais importante na nossa caminhada cristã é crescer na raiz, queridos. É crescer na base, é crescer na intimidade com Deus. Sabe, muitas pessoas, elas oram só aqui na igreja. E quando elas oram, elas mudam até a voz. Oh, meu Deus, meu Pai. Ah, meu Deus. Parece que essa pessoa é um extraterrestre espiritual que está na igreja contigo. Ela não é normal, ela muda. Eu não sei se ela acha que tem poder na maneira dela falar. É quando passa aqui, a vozinha é. Mas no momento da oração, meu Deus! Ah, meu Senhor! E ela usa palavras que ela nem sabe. Tu és prolífero, Jesus! Prolífero? Ela ouviu uma palavra, ela achou bonita e ela vai arrebentar na oração. Deixa eu escrever aqui. Quando eu estiver orando, prolífero. Essa aí é legal. E ela usa. E o outro que está do lado, o irmão, quando ele está ele não tomou o remédio dele, por isso que ele está se perdendo. Mas as pessoas, elas associam poder a esses fatos. Elas acham que uma pessoa cheia de Deus, cheia do poder do Senhor, é aquela pessoa que fala diferente, que treme na hora da oração, que pula, que roda, que faz tudo. Ei, mas e a raiz dessa pessoa? Como está a base? Como é que está lá a experimentação da sobrevivência espiritual dessa pessoa? Vem comigo, eu não posso me demorar. Símbolo de força. Cadê? Daqui a pouco eu vejo meu amor. Ai, Jesus, nos 3 primeiros anos de vida ela alcança 5 centímetros de altura, mas já possui 1,5 metros de raiz. Quem poderá arrancar essa plantinha? Ela é pequena, mas ela tem uma força muito grande. Não é igual aquelas graminhas, né, que você puxa com a mão. Não dá para arrancar o cedro, mesmo quando ele é pequenino, porque o bicho está enfincado. Olha que interessante. Por que você é cego? Por que Deus compara com o cego? Por que Deus compara a gente com o cedro? Que coisa linda! Sabe por quê, gente? Porque nós não seremos arrancados ainda que entendem. Porque a nossa raiz é profunda. Nada nos abala. Mesmo jovem, ela já se mostra firme. Seu crescimento interior é bem maior do que o exterior. O crescimento interior é bem maior do que o exterior. Sabe o que Deus diz? Eu, Senhor, olho o interior, os corações. O homem vê a aparência, disse Samuel. Foi Deus, disse Deus falando com Samuel. Mas eu, porém, olho o coração, eu olho a raiz, meu filho. É esse menino aí, é ele mesmo, esse ruivinho que está cheio de cocô de ovelha, é ele que vai ser o rei. Por quê? Porque a base dele é firme. Sabe o que esse camarada fez? O leão estava lá tentando comer a ovelha, ele foi lá e enfrentou o leão. Ele enfrentou uma ursa.
Você sabia que a ursa é pior do que o urso? Você já viu cachorra que está prêmio? Eu peguei muita mordida de cachorro quando eu era moleque. Lá na minha rua, meu irmão, o que mais tem é cachorro, cara. É igualzinho aqui, né? Tinha aquelas cachorras com o peito estava arrastando no chão, sabe essas aí? Arrastando no chão e a gente andava perto. E a cachorra vinha feito doido, mordia, porque os filhotes dela estavam mais ou menos a 2 metros de distância. Elas são as piores, a ursa. E o Davi foi lá, aquele menino pequenino, mas ele era como um cedo, meu irmão, tinha a raiz enfincada. Foi lá e defendeu a ovelha. E Deus olhou aquilo e disse: esse homem aí, esse menino, ele teve a coragem de fazer isso por uma ovelha. O que ele não vai fazer por mim, porque ele é apaixonado pela ovelha? Eu quero usar ele, eu vou usar ele, né? O crescimento dela interior é maior do que exterior. Depois cresce 20 centímetros por ano. Olha aí começa o processo de aceleridade. 20 centímetros por ano, é um palmo. Todo ano ela cresce um palmo. Que coisa linda. Ela chega a 40 metros de altura. O seu desenvolvimento é lento, sem pressa, sem precipitação, mas não se pode detê-lo. Só a partir dos 40 anos é que o cedro produz semente. Meu Deus, eu tenho 41, cara. Só depois dos 40 é que ele produz sementes, porque ele está pronto, porque ele está no estado saudável, ele está na maturidade para dar semente. Imagina alguém, gente, que ganha muitos filhos para Jesus, mas a raiz é fraca. E aí esse caboclo, essa mulher se desvia, tem um monte de filho espiritual que ela ganhou. O que vai acontecer com esses filhos? Vão ficar tudo sem direção, abicorado, sofrendo por dentro. O cara que me trouxe para Jesus está no mundo bebendo. Eu estou decepcionado com o Evangelho. Porque ele me deu uma palavra. É verdade. Ele te deu uma palavra quando ele estava inspirado na luz. Mas todos os dias a gente tem que vencer o nosso inimigo, o diabo. E ele trabalha com a nossa carne. Então, se a gente não vigiar, ele pega. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso, se alguém desviar, meu irmão, não perde o teu foco. Se alguém sair, não perde o teu foco. Se alguém desanimar, não perde o teu foco, porque essa questão ela é individual. Até as pessoas que são casadas. Meu esposo, pastor, vacilou. Não vacile então, meu irmão. Seja a base para ele voltar. Seja a base para ela voltar. Mas tem casal que quando um cai, o outro também vai embora. O fulano saiu, eu também não posso mais continuar. Raiz fraca. Nós não somos raízes fracas. Nós somos como o cedro do Líbano. Amém? Então, só a partir dos 40 é que esse cedro produz sementes. Mas pode viver centenas de anos. O cedro não depende da chuva, pois as suas raízes são profundas, estão ligadas diretamente nos lençóis freáticos. Sabe o que isso significa, gente? Às vezes o crente, quando está passando uma tempestade, um problema, ele logo quer desistir. Mas tem aqueles que são igual ao bambu chinês. Já viu o bambu chinês? Ele enverga, mas ele não quebra, meu irmão. Ele é firme, ele é forte, a raiz está bem centrada. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa maturidade, esse aprendizado. Nós precisamos chegar a isso, porque se a gente não chegar a isso, nós seremos uma igreja fraca. O diabo vai nos derrotar, nós vamos perder. Nós não vamos ser a igreja do avivamento, a gente não vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Quem prometeu foi Deus. Quem fez a promessa? Então ele vai cumprir, poxa. No tempo certo, no momento certo, o que cabe a mim? Não desistir, continuar, prevalecer, olhar para frente, me incentivar na palavra, todos os dias estar me alimentando. O que está acontecendo comigo? Eu estou me transformando como uma árvore firme, forte, verdadeira, plantada no ribeiro. Não se desvia, querido. Seja firme, pede força para Deus. Se você está fraco, vá com o teu Senhor. Diz: Deus, eu não aceito ser fraco, eu não aceito que o meu sentimento me roube, eu não aceito que as minhas emoções me roubem. Deus, eu quero ter experiências contigo.
contigo, eu quero caminhar na tua presença, eu quero ser firme na minha fé. Senhor, o Senhor um dia falou comigo, me tocou profundamente, eu não aceito. Eu quero ser modelo de avivamento, eu quero mostrar para a minha família, eu quero mostrar para os meus discípulos, eu quero mostrar para as pessoas que caminham comigo que eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, eu não vou deter-me por nada, as minhas raízes estão firmes. Nos tempos bíblicos, essa madeira era usada para construir casas, palácios, templos, cofres, embarcações. O cedro tem uma beleza, tem um perfume, tem força. Ele resiste aos desafios da água, do vento. Ele é muito confiável. O salmista disse que o justo é como o cedro do Líbano. Com isso podemos ter uma ideia do que Deus espera de cada um de nós. É natural que sejamos, pela graça do Senhor, fortes, firmes, confiáveis, apresentando a beleza da vida cristã que está dentro da gente, sendo resistentes diante das dificuldades, das tentações. Nossa relação com Deus não vai depender dos fatores externos, pois a profundidade da nossa raiz, ela caracteriza a nossa espiritualidade em ascensão. Cairão mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a tua raiz é profunda, porque você está plantado no ribeiro. Nunca vai faltar o óleo sobre a tua cabeça se você estiver plantado no ribeiro. Queira Jesus, seja apaixonado por Ele. Não se constranja se o momento não está bom. Não se constranja se você está vivendo uma tempestade. Não se constranja se alguma coisa desencarrilhou na tua direção. Seja firme, confia no Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero ser forte na minha caminhada cada vez mais, que a minha raiz cresça, como a música que a gente cantou. Eu digo que crente de verdade é pau de dar em doido. Um dia a gente vinha no carro e a gente saiu daqui quase meia-noite. Estávamos numa oração e eu tinha que levar a Clara na casa dela, e a gente chegou na casa dela 1h da manhã. Aí eu olhei para ela e disse: Clara, isso é uma igreja ou um hospício? Porque a maioria das igrejas, elas são comportadas, não é? Termina o culto, vai para casa, pronto, acabou, aí só toda semana tem culto. Mas a gente está aqui até essa hora, estamos indo para casa à madrugada. Isso é igreja ou é hospício? Só louco faz isso. Só a paixão por Jesus faz com que você ame a casa do Senhor. Como a gente leu, é nos atos que nós daremos frutos. Só isso. Mas quando a tua raiz é pequena, você vem para a igreja como obrigação. Ai, 5 horas, mas agora que vai começar o jogo, o Faustão, já passa isso. Agora que vai começar o Faustão, agora que vai ser o Faustão, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Não dá para ser 7, né? É esse pastor, meu Deus, aquele cara é doido. Apaixonado por Jesus. Quando você é apaixonado por Jesus, você não vê a hora de estar aqui. Você não vê a hora de chegar, você coloca a melhor roupa sua, você coloca o melhor perfume. Meu Deus, a minha água de garapé está acabando, Senhor. Você coloca o melhor perfume, pega aquele lá, o cheirinho, cheiron, e vem para a casa do Senhor, e vem adorar o Senhor, né? Por quê? Que você ama a presença de Deus que você serve. Sabe, você pega a sua melhor oferta e entrega no altar. Tem gente que apresenta, ela vem para a igreja, ela nem se prepara para vir para o culto. Ai, hoje eu vou levar uma oferta, eu não posso ir de mãos vazias. E ela pega: ah não, mas essa oferta aqui não está legal. Vou levar uma oferta para o meu Senhor, é para o meu Deus. Eu não estou dando para o mendigo que está me pedindo na rua. Ah, mas tem aquela história da moedinha da viúva. Aí as pessoas acham que as moedinhas da viúva, meu amigo, aquelas moedinhas eram todo o salário daquela mulher. Quando você traz moedinhas, você não traz a oferta da viúva. Tem uma música, né? Oferta da viúva. Não é a oferta da viúva. Você está dando o que você está sobrando. Desculpa te falar isso. Aí a gente inventou: traz a oferta da viúva. Como se aquilo fosse o melhor que você está oferecendo. E você até se ancora numa palavra na Bíblia. Mas quando você vai ler aquilo na íntegra, você vê que aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Aquelas moedas, elas representavam um valor grande. Tem moeda de R$100? Não tem, né?
Se tivesse moeda de 100 reais, essas não iam aparecer no gasofilaço da igreja. Duvido se aparecer. Quando a gente vai contabilizar a oferta da igreja, o pastor Evandro pega todas as moedas para trocar. Porque é mais moeda que chega aqui. Pastor, o senhor está pedindo dinheiro? Não, estou querendo te ensinar a ter a raiz firmada no Senhor. A não fazer de Deus o que as pessoas estão fazendo. Deus é respeito, gente. Não dê o que está te sobrando. Um dia Davi disse: eu não dou nada para o meu Deus que não me custe sacrifício. Eu só dou aquilo que me custa alguma coisa. Sabe o que é isso? É respeito por Deus, é responsabilidade por Deus. Mas a gente tem que ser ensinado para chegar a isso. Isso é tão verdade que algumas pessoas elas malvam. Ai, o pastor está falando de dinheiro. O pastor não está falando de dinheiro. O pastor está falando de qualidade, de oferta. É diferente. Deus vai receber de você se aquilo é o teu melhor. Mas se aquilo não é o teu melhor, você está se enganando. Você está mentindo para você. Você dificilmente vai experimentar algo profundo. Deixa eu correr aqui. O salmista diz, que o justo é como um selo. Com isso podemos ter a ideia de que Deus espera de nós. É natural que sejamos pela graça fortes, firmes e corajosos. E aí eu disse que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido porque as tuas raízes é profunda. O cedro deve toda a sua resistência, todo o poder do seu crescimento às suas raízes. É a raiz que dá um crescimento para o cedro. Quem está aqui comigo? Não vai ficar mocorando aí não, hein? Com sono. Deixa só o pastor Moraes ficar com sono. Amém? Todo o crescimento do cedro está diretamente ligado à raiz. A raiz ela tem alguma função, ela fixa a planta no solo, ela absorve os nutrientes, os minerais, a água, e ela também reserva a água. Você sabia que quando a água não tem no solo, aquela árvore tem estocada nas raízes a água necessária para o dia difícil? Igual o cacto, olha aí o Elias, está vendo? O cacto tem água reservada, né? O que é isso? A importância da raiz. Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima, não é? Troncos, galhos, folhas, flores, frutos, mas também ocorre outro para baixo. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, ela também tem que ser algo interior, dentro da gente. A raiz garante firmeza, nutrição, sobrevivência para a planta. Muitas vezes enfatizamos o que a árvore produz. Às vezes a gente só olha os frutos. Você sabia que Jesus não se impressiona com galhagem? Não. Tem gente que a árvore parece viçosa, né? Ai, o fulano tem uma palavra, tem uma inteligência no que ele fala. Nossa, meu Deus, quando ele fala, régua. Jesus não se impressiona com isso, gente. Quem se impressiona com isso e muitas vezes se engana é o ser humano. Por isso, cuidado onde você está amarrando. O que a minha avó falava? Cuidado onde você amarra o seu. E tem essa. A mulher fala: que gato, meu Deus, romântico, bonito, palavra adocicada, tudo de bom, TBT. Tudo de bom esse homem. E aí também a mulher, né? O homem faz a mulher. Nossa, que gata, que mulher linda, que mulher apresentável, TBT. Tudo de bom. Folhagem. Mas ela dificilmente olha a raiz. Se a raiz é mal, todo fruto também será. Aí Jesus passa diante da figueira e olha lá a folhagem toda bonita, viçosa. Aí o que ele fala para ela? Ele amaldiçoa ela. Seja amaldiçoado. E os discípulos: Senhor, essa árvore tão linda não está amaldiçoando, meu filho? Porque ela não tem fruto. Ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela foi estabelecida. E os discípulos passam outro dia lá e ficam impressionados, porque a árvore está seca. Não se iluda com as folhagens. Amém? Às vezes a gente
fala mais dessas coisas, a gente enfatiza mais o que a árvore produz, mas a gente se esquece da raiz. Nos mais variados aspectos da nossa vida, nós valorizamos mais o que é aparente e nós menosprezamos o que está oculto. Quem está comigo aqui? Muitas vezes a gente só olha o externo, mas falta entendermos a raiz. Estamos muito preocupados com a aparência, com aquilo que pode ser visto pelos homens e admirado pelas pessoas. Entretanto, nossas raízes são valores e práticas vistas por Deus. Deus olha a nossa raiz. Ele só vai nos colocar nos lugares chaves e importantes se a gente tiver com a raiz forte. Senão Ele não vai colocar. Deus tem amor pela sua obra, zelo pelo que é seu. Ele não vai colocar alguém onde essa pessoa vai dar furo, onde essa pessoa vai falhar. Você sonha em crescer em Deus? Quem sonha em crescer? Quem sonha em conquistar? Quem sonha em ser usado pelo Eterno? Quem sonha assim, eu tenho um sonho tão grande de ser um vaso em tuas mãos? Sabe, eu não quero sabotar a minha chamada. Então você precisa se preocupar com a sua raiz. Se você não se preocupar com a sua raiz, você não vai crescer. Porque todo o crescimento, dona Celina, está diretamente relacionado com a raiz. E a raiz, o homem não vê. Está lá embaixo, no subsolo. A gente nem sabe como está essa raiz. Mas sabe, quando vem a tempestade, quando vem as coisas, quando vem as situações, problema, a gente vê a raiz. Quando você vê alguém passando por uma dificuldade, ela diz, eu vou parar. E você percebe que a raiz ainda é pequena, ainda é inoperante. Mas quando essa pessoa está passando por dificuldade, ela diz, Senhor, em tudo dai glórias ao Senhor. Que o Senhor seja louvado, só crie em mim resistência. Eu quero que a minha raiz cresça nessa situação que eu estou vivendo, nesse momento que eu estou passando, eu quero que a minha raiz cresça. Gente, geralmente o pastor sério tem raízes firmadas, porque olha, esses caras passam por tantas coisas que você não tem noção. Há bastidores que pastores tratam que você não sabe. Há desafios que os pastores vivem que você não imagina. Há situações que os pastores experimentam que você não tem noção. Mas sabe o que eles estão fazendo? Eles estão ficando as suas raízes. Eles estão crescendo. Eles estão estabelecendo futuramente projeção de crescimento. A gente só cresce em Deus quando antes a nossa raiz cresce. Você ainda é árvore do Líbano? Entretanto, nossas raízes são valores que Deus vê. Jesus disse, olha aí, que os fariseus valorizavam muito orações, jejuns, esmolas, que eles realizavam em público, para as pessoas verem. Olha, eu vou te dar isso aqui, tá? Mas tu fala lá na igreja, quando alguém te perguntar, vou te dar, mas tu fala que foi eu, coloca meu nome aí, poxa. Está fazendo para o outro ver. Isso vai fazer sentido aos olhos de Deus? Se a tua mão esquerda está empreendendo alguma coisa, a tua direita tem que esconder. Você não pode agir por isso. Sabe, quem tem que te glorificar é Deus, é o Senhor. Um dia uma pessoa me ligou e disse, pastor, eu estou sendo injustiçada, pastor. O fulano está falando de mim, tipo, sério? Pô, eu não sabia disso. Não, mas é verdade, eu vou me não, pastor, ela falou isso. Eu disse, meu Deus, ele quase perguntou, é crente mesmo? Foi. Sério. Tu é crente mesmo? Que evangelho é que tu pratica? Porque a Bíblia fala que a nós compete virar outra face, andar a segunda milha, dar capa e a túnica. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente entrega algo na mão de Deus, é Ele que vai nos honrar. Toda injustiça que você passar, toda situação difícil que você experimentar, Deus, eu entrego para o Senhor, mas mata essa pessoa, eu quero ver ela minguando, Senhor, eu quero ver. Eita, isso é o diabo que vai fazer, não é Deus.
E vai fazer também contigo, porque o que se planta, se colhe. Mas quando eu sou cheio de Deus, se alguém fez alguma coisa contra mim, eu vou lá e digo: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, eu entrego isso nas tuas mãos, não deixa o meu coração, Senhor, não deixa a minha mente, não deixa o meu emocional se prender a isso. Eu sei que tu és mais, me honra, Senhor. Aí você não fica falando pelos cantos: fulana falou isso. Você não fica, você entregou. Mas tem gente que pensa que entregou, mas não entregou, porque ela está pegando toda hora para ela. Se você entrega, tem que entregar. Então os fariseus, eles faziam ofertas, orações, jejuns em público. Olha, eu estou de jejum hoje, hein? Hoje eu estou de jejum. 24 horas de jejum. Eu sou o homem do jejum. Tem gente que vai lá levar alguma coisa no hospital. Ela, peraí, tira uma selfie. Aí coloca lá no Instagram, no Facebook: hoje fui visitar um hospital. Sabe por quê? Porque o crente tem que visitar o hospital, gente. Crente que não visita o hospital está com demônio, não está cumprindo o ID. Eu sou cristão, eu visito os hospitais. Está fazendo aquilo para se mostrar. Está fazendo aquilo para aparecer. Nem é incentivo, não. Algumas vezes a gente tem que fazer por incentivo, né? Eu incentivo, amém. Mas tem outras vezes que as pessoas fazem para se mostrar. Isso não é cristianismo, é raiz frágil. Os discípulos, porém, eles foram ensinados a fazer tudo isso de maneira discreta, e às vezes até secreta, de modo que só Deus pudesse vê-los. Uma vida de dedicação íntima a Deus é uma forma de cultivar as raízes espirituais. A oração em público são válidas e importantes, mas muitas vezes elas podem ser falsas, mentirosas. Mas quem ora sozinho está aumentando o seu poder de relacionamento com Deus, e a sua raiz está crescendo. Muitos querem apenas bênçãos visíveis, materiais, mas não buscam as virtudes espirituais, aquelas que realmente fazem a diferença. Senhor, me dá firmeza para estar contigo. Nós temos uma pastora aqui, ministrando em tabernáculos, que ela enfrentou e ainda está enfrentando um problema muito sério. Ela teve um câncer, não é? Às vezes as pessoas dizem: mas essa pastora está com câncer, o que ela vai ministrar para a gente, pastor? Ela vai ministrar a raiz dela, meu irmão, que é profunda. Quando você olha uma pessoa assim, você até fica pensando no teu cristianismo. Você começa a perguntar: meu Deus, o que seria eu? Como eu agiria diante dessa dificuldade? E você não sabe a missa metade. Ela é uma mulher muito guerreira. Quando ela está ministrando nessa situação, eu estou aqui pensando: digo, meu Deus, que força interior essa mulher tem, que entrega, que relacionamento, que coisa grande. Pastor, mas ela fica triste? Claro, ela é ser humano, mas ela não abandonou a caminhada dela, meu irmão. Ela está lá firme, ela não abandonou Jesus. Alguns, quando acontece qualquer besteirinha, estão largando Jesus, estão largando o seu chamado, estão se decepcionando com o irmão. Ei, você não pode deixar isso acontecer. Você não pode ser influenciado por essas coisas. Você tem que ter raiz forte. O ensinamento de Jesus, ele tinha um propósito. O propósito era criar raiz, pois são as raízes que são responsáveis pelo crescimento direto dos seus discípulos. Aí a gente vai entrar lá, né, no versículo que eu quero, lá em Lucas 9:23, que é a base dessa ministração. Eu só estou te dando aqui a estrutura, a base. Essa palavra, gente, eu estou pregando ela para mim. Eu, pastor Anderson, preciso entender que quem me chamou foi o Espírito Santo. Foi Jesus que me chamou para cá. Então, se foi Ele que me chamou para cá, tudo vai ser direcionado por Ele. Um dia uma pessoa me procurou, ela nem está mais aqui, está frágil. Ela disse: ai, pastor, eu acho que eu vou sair da igreja, pastor. Sabe, pastor, eu vou para outro lugar, porque não está mais legal lá na igreja. As pessoas não estão mais me tratando como era antes. Eu estou vendo algumas indiferenças. Eu disse: pastor, o senhor não fica preocupado de eu sair? Ele pensou que eu ia chorar no colo dele. Ele disse: meu filho, não sai, pelo amor de Deus, por que você está saindo? Alguém me
aí. E quem tinha que ficar triste era você. Quem tinha que ficar triste era você. Porque você que está parando a tua vida. Eu vou continuar, meu irmão. Eu vou caminhar. Tem almas para me ganhar, tem vidas para me trabalhar, tem pessoas para me levar para o encontro, tem coisas poderosas para Deus fazer através de mim. Ei, eu não posso parar, me desculpa, mas eu estou caminhando. Deus me deu uma ordem que é para me marchar. Ei, meu filho, marcha. Ei, meu filho, marcha. Não para na caminhada, segue a tua caminhada. Você não pode atrasar teus passos. Vamos para cima, vamos ganhar almas. Não vamos nos intimidar, porque foi eu que te trouxe para esse lugar. Foi eu que te chamei lá do Amar para vir para cá. Não foi você que quis. Deus tem falado isso para mim. Não desanima. E essa pessoa ficou pensando que eu ia me jogar e dizer: eu não saio. Eu disse: olha, querido, com toda sinceridade no meu coração, os que são para ser, serão. E os que não são para ser, não serão. Não sou eu, pastor Anderson, que escolho. A Bíblia diz que é Ele que escolhe. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todo escolhido tem uma característica. Quer saber se você é um escolhido? Olhe para a sua raiz. Faça uma reflexão sobre a sua raiz. E veja se por algum momento você tentou desistir por qualquer coisa. Você vai ver como está a tua raiz. E se você tentou desistir, mas está aqui, é porque a tua raiz ainda está aqui. Você ainda está aqui, você ainda está suportando, você ainda está se esforçando, você ainda está indo mais longe. Agora peça mais uma coisa para Jesus. Senhor, fortalece a minha raiz. O vento está soprando, Senhor. A chuva, a tempestade está vindo. Eu balancei, eu senti quase. Eu vou. Mas fortalece a minha raiz. Eu não quero que nada me tire dos teus planos, do teu projeto. Demorou muito para mim entender isso, Senhor. Demorou muito para mim me relacionar contigo. Eu já senti tua presença. Eu fui para aquele lugar e fui impactado. Deus, eu não aceito. E dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Vinde após mim. Só é levado a sério para aqueles que têm raízes profundas, pois para colocar em prática necessita de uma entrega total. O termo vinde a mim carrega a entrega, que significa negar-se a si mesmo. Isso é a fixação da planta no solo. O termo carrega a disponibilidade, que é colocar Deus acima de todas as coisas. Isso é a absorção de nutrientes e minerais que a planta faz. O termo carrega sacrifício, porque tomar a cruz e caminhar dá trabalho. Isso significa reservas de nutrientes que a planta faz. Então Jesus ensinou que realmente o que faz com que uma pessoa seja um verdadeiro discípulo, um seguidor genuíno, unido a Ele, é a raiz que essa pessoa tem. Todo discípulo precisa ser raiz. Um dia Jesus deu uma palavra muito forte, como um vento, muito forte. A multidão estava lá. Quem tinha raiz fraca foi pegando o dedo, foi saindo um atrás do outro. Saída francesa. Você já ouviu falar desse termo? Sabe o que é a saída francesa? É quando você vai saindo que ninguém te vê, você não se despede de ninguém. Está acontecendo a reunião, já escapuliu um, já escapuliu o outro, ninguém percebeu, já foi saindo lá francesa, que a palavra estava dura. Jesus olha e só vê 12 homens lá. E ele pergunta: e vocês? Não vão embora? Pedro, mais rebarbados de todos, para onde eu vou, se a minha raiz está aqui, fincada no Senhor, recebendo nutrientes, palavras, recebendo força? O que será de mim se eu me deslocar para outro lugar? Segue outro slide, Filipão, por favor. As condições de negar-se a si mesmo incluem muita coisa. Por exemplo, negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas.
é ser fiel à causa do Evangelho sobre qualquer situação e qualquer aspiração pessoal. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza decaída, não ao pecado, não ao velho eu, que tenta nos sabotar de forma direta, através das obras da carne. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Aí tem alguns que estão vendo esse negócio de discipulado, isso é do diabo, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Ei, cabeçudo, isso quer dizer que você é maldito quando você confia no teu braço de carne, quando você acha que você é o cara, que você é capaz. Isso que aquela palavra quer dizer. A gente só vive, gente, porque Deus é bom. A gente pode amanhã não acordar e acabou. Ah, eu sou o cara. Tem gente que falou isso e não acordou. Tem gente que teve um AVC e não pode nem se mexer, está todo encruado. Você já viu? Tem gente que tem tanto dinheiro, mas está lá numa cama. Você soube o que aconteceu com aquele piloto de Fórmula 1? Como é o nome dele? Schumacher, né? Ele está lá, vivendo por aparelhos, o dinheiro está acabando, está entrando numa crise horrível. Muitos amigos aquele homem tinha quando ele estourava as champanhes das grandes conquistas que ele teve. Sabe quantos amigos estão dando suporte para eles? Pouquíssimos. Nós não somos nada, querido. E é por isso que essa palavra diz: maldito o homem que confia no outro homem. Em outras palavras, os ensinos de Jesus, aquele que negasse a si mesmo, esse seria capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as coisas da minha vida, porque a minha raiz é forte. Nós precisamos focar mais na raiz. O exterior é importante, sim. É importante o teu exterior. É importante você ter uma boa apresentação, você ser abençoado, é muito importante. Mas o mais importante é o interior. O interior é imprescindível. O interior é imprescindível, é algo que não pode faltar. Não falte o óleo sobre a tua cabeça, diz o Senhor, para que a tua raiz seja forte. Sabe, troncos, galhos, folhas, flores, se isso tudo for cortado, pode renascer de novo. Mas se a raiz for cortada, já era. Se esta, porém, for arrancada, a planta morre, será o fim da árvore. Será que o nosso cristianismo se resume ao que a gente faz só aqui no templo? Se for assim, as nossas raízes estão comprometidas, ou talvez elas nem existam. Nossa vida cristã não pode ser superficial, ela tem que ser profunda. O que é a tua vida cristã? Acontece só quando você vem na igreja? Quando você está fora dela? Não é a igreja que você vem que faz a diferença, é a igreja que você é. É a igreja que você é que faz toda a diferença. Hoje eu não estou falando de bênção, gente. Hoje eu estou falando de você, que é a própria bênção do Senhor. Se você tiver raiz firme, você é a própria bênção de Deus. Por onde você chegar, vai chegar a resposta de Deus. Por onde você chegar, vai chegar a palavra do Eterno caminhando junto contigo. Você é a bênção do Senhor. Você tem que se achar. Aí você tem que se achar: Deus, eu sou a tua bênção, eu sou a tua imagem e a tua semelhança. Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. O exterior, ele depende do interior. A falta da raiz leva à morte. Conforme observamos nas palavras de Jesus, que está lá em Lucas 8,13, ele diz assim: e eis que sobre esta pedra, né? E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creram por algum tempo, e no tempo da tentação se desviaram. Aí Jesus está falando da parábola do semeador, né? Lembra que a semente caiu entre as pedras e ela até cresce, mas aí a raiz não consegue perfurar porque ela não tem força, ela fica só por um momento e depois a planta morre. E aí Jesus está explicando para os discípulos que eles não haviam entendido essa parábola, e Jesus explica: meu filho, eu estou falando de vocês que precisam ter a raiz firme e forte, para que vocês não desistam. Aquela semente caiu entre as pedras, onde havia pouca terra, ela brotou rápido,
Não tem gente que chega na igreja e bota lá, pomba, tira, e você pensa, meu Deus, isso aqui vai ser um apóstolo. Né? Você vê que a pessoa rapidinho, ela ganha velocidade, ela está em todas. Eu estou fazendo uma leitura sobre um homem chamado George Whitefield. Ele foi um grande pregador lá na Europa, amigo de John Wesley. Ele veio para a América, esse homem. Ele começou a fortalecer o culto ao ar livre. As igrejas não faziam isso. As igrejas do século XVIII não faziam isso. Ele começou a fazer. Ele começou a fazer culto ao ar livre que dava 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. Não tinha microfone. Sabe como era o culto? Ele falava, Jesus! Os da frente falavam de trás. Jesus, Ele te ama! Ele te ama, ele te ama, ele te ama. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Avivamento começou a acontecer na América, na Europa, como estudantes. Aí perguntaram para ele, cara, você chama multidões, todos esses homens são discípulos mesmo? Sabe o que ele respondia? Só depois de 5 anos eu vou poder te dizer isso. Por que ele falava isso? Sabe por quê? Tem muita gente empolgada. Vem à igreja. Aleluia! Meu Deus! Uau! Que isso? Que negócio! Vai! Tinha uma irmã que eu conheci, ela faz assim. Uau! Meu Deus! Saravá, rapaz, não é Saravá. Aí vem o primeiro problema. Aí aquela emoção toda fica igual o Chaves quando pega o cascudo de senador. Não, querido. Avivamento é a tua raiz, fincada no sol de maneira forte. Por isso que o George Whitefield ele dizia: eu só saberei se eles são discípulos daqui a 5 anos, porque é um tempo que eles prova. Um dia alguém me perguntou e ele estava lotado. Pastor, você não te empolga com isso? Porque o verdadeiro crescimento só acontece pelos discípulos. A multidão não expressa crescimento, porque a multidão, a raiz dela é. Sabe quem foi que cuspiu na cara de Jesus e disse: prende ele, solta Barrabás? Foi aqueles que ele curou. Muitos do que eles curaram estavam lá. Você já viu pessoas que parece que elas mudam rapidamente? Você fez um negócio bacana para ela, abençoou a vida dela e depois ela falando mal de ti. Rápido mudou o negócio. Não tem isso? Sou teu discípulo, pastor. Pode andar comigo, mas pastor, vira as costas. Discípulo do cão. Não é discípulo de Jesus. Raiz, base de crescimento. Raiz, base de crescimento. Raiz, base de crescimento. Aquela semente caiu entre as pedras, onde havia pouca terra, brotou rápido, mas por falta de raiz ela morreu sob o calor do sol. E Jesus disse que tais pessoas crerem só por algum tempo, são crentes promissórios, não têm raízes. Este é o caso daqueles que frequentam a igreja durante algum tempo e depois eles desaparecem. O texto de Lucas nos mostra que há 2 momentos na caminhada de um cristão: o momento da alegria e o momento da tribulação. Precisamos ter consciência disso, devemos conhecer tais possibilidades, pois o conhecimento também é um tipo de raiz que nos manterá de pé. Aqueles que esperam apenas o momento de alegria vão se decepcionar com o Evangelho e vão abandonar, porque o Evangelho é o que está dentro de você, a raiz, não é o que está fora. O dia da tentação, o dia da tribulação, o dia mau, testa a raiz do servo de Deus. É nessa hora que nós manifestamos o tamanho da nossa raiz.
Você mostra a sua raiz no momento do vento soprar. Quem está me entendendo aqui, gente? Não desista. Pede para Deus raízes mais fortes. Você não pode ser raiz de batata, não. Batata doce, tinha umas aqui atrás, cará, né? O nome daquilo. Pastor Evandro entrava nesse mato aí, vinha rapidinho ele tirar. Ainda comia, bichinho. Vai tirar o cérebro, bem pequenininho para tu ver. 3 anos de idade o cérebro. Tem que cavar todo o buraco, né, seu Elias Davi? Discipulado agora não, cara. Se os teus discípulos estão, tem que dar. Tem que começar a colocar eles de joelho para orar junto contigo, cara. Os discípulos estão. Aleluia, aleluia. Nós não somos crentes provisórios, amém? Nós não somos. Devemos conhecer todas as possibilidades, pois o conhecimento também é um tipo de raiz. O dia da tentação, da tribulação, ele faz o teste no caráter do servo de Deus. Então veremos o que existe abaixo da superfície. Sabe, a primavera é uma estação muito favorável para as plantas, não é? Mas nem sempre a planta está na primavera. Alguns momentos tem um deserto, alguns momentos tem um inverno, alguns momentos tem lá, principalmente lá nas regiões mais frias, tem um inverno. Já viu como as plantas ficam no inverno, gente? Elas ficam cobertas de neve, as folhas ficam murchas, queimam. Você sabe que quando acontece uma geada lá no sul do país, onde tem plantação, as plantações todas morrem, aí o preço da comida, dos legumes começam a subir, porque morreu um monte que a geada veio e destruiu. As árvores, quando passam por isso, as folhagens morrem, mas depois que vem a primavera, elas se exibem novamente, porque a raiz não morreu. A raiz está guardada no solo, só esperando o momento necessário para ela vingar de novo. A primavera é a estação mais favorável para as plantas, contudo, não há como impedir que venha o inverno. No hemisfério norte, onde a estação é fria e é muito rigorosa, as árvores perdem toda a sua beleza por causa da geada e da neve. Ficam com um aspecto de destruição total. Não tem folhas, não tem flores nem frutos, não lhe resta nem mesmo um aspecto agradável ou saudável. Parece que estão mortas. Contudo, lá sobre o gelo gelado, suas raízes permanecem vivas, garantindo que na próxima estação a árvore esteja viva, forte, bela, produtiva e viçosa. Lá em João 14, lá em Jó 14, diz assim: porque há esperança para a árvore. Talvez você possa estar até triste, passando pelo momento de luta. Você vai sentir, mas se as tuas raízes são fortes, olha o que diz aqui: porque a esperança para a árvore, que se ela for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que ela envelheça a sua raiz na terra e morra no seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas ela brotará e lançará ramos novos, e uma planta nova vai surgir, porque a raiz não morreu. Somos como essa planta. Quase o cristianismo termina. Nero, o imperador, junto com Décio, os caras mais cruéis que já existiram na história humana, eles tentaram destruir todos os cristãos. Eles pegavam os cristãos passando o sino do avivamento. Eles colocavam esses caras acesos no caminho para iluminar. Não tinha poste, não, eram os cristãos que iam lá. Amarravam eles, queimavam eles. Onde sabia-se que tinha um cristão, o pessoal de Roma entrava, metia o pé na porta, matava a criança, matava todo mundo. Parecia que esses caras iriam acabar. Eles submeteram a morar dentro de cavernas subterrâneas, aonde era, lá onde se fazia, era uma espécie de um grande local onde se enterravam as pessoas. Os cristãos foram morar dentro daquelas cavernas, gente, onde se enterravam pessoas de túmulos. Mas eles estavam lá. Minha raiz é forte, meu Senhor. Eu não te abandono por nada. Tu és o meu Senhor. Eu perdi a minha filha, eu perdi o meu marido. Os romanos entraram e levaram, mas eu não perdi a minha fé em Ti, a minha esperança no Senhor. E um dia eu vou vê-los, porque o Senhor vem me buscar. Mas eu não vou desistir. Eu estou firme. Eu estou firme. E o cristianismo não morreu. O cristianismo não pode morrer, gente.
O cristianismo está se perdendo, o cristianismo verdadeiro está sendo destruído, porque as pessoas pegaram o cristianismo e transformaram numa mercadoria. Mas você está aqui para mostrar que o cristianismo é a paixão, o amor